Nosso estudo de caso da M3. Continuamos com um dataset de mapeamento de frutas. Um dos integrantes saiu, agora ficaram Leonardo Borges Dário e dos Santos Carlos Alexandre. Com a ajuda de um dataset de frutas específicas, sendo ela banana, laranja e maçã, junto com seu respectivo arquivo XML, a gente pega esses metadados e criamos uns algoritmos que segmenta esses dados por meio do método K-means e agora também pelo método CVM. Conseguimos o requadro do objeto pelo seu respectivo nome e dados. Nosso problema era a identificação das frutas, banana, laranja e maçã. E nesse M3 a gente utilizou a técnica de Support Vector Machine, que é máquina de vetores de suporte. Esse é nosso dataset, essas são as imagens que a gente usou para nossos testes. Que é esse CVM, do inglês Support Vector Machine, é um conceito na ciência da computação para um conjunto de métodos de aprendizado supervisionado, que analisam os dados e reconhecem padrões, usado para classificar e análise de regressão. O que é, de fato, assim, em resumo, é que ele encontra uma linha de separação, mais comumente chamada de hiperplano, entre dados de duas classes. Essa linha busca maximizar a distância entre os pontos próximos em relação a cada uma das classes. Essa distância entre o hiperplano e o primeiro ponto de cada classe costuma ser chamada de margem, que é a parte do meio ali. Ele divide a imagem no meio e separa por classes. Alguma das características assim é que caso busca a melhor forma possível de classificação, se necessário, considera um outlier. Funciona muito bem em domínios complicados em que existe uma clara margem de separação. Outra coisa é que ele não funciona bem em conjuntos de dados muito grandes, pois existe inversão de matriz, aumentando a complexidade computacional com até o cubo de volume de dados. Outra coisa é que ele não funciona bem em conjunto de dados de grande quantidade de ruídos. Tá? Então, concluímos que um algoritmo organizado em classes para varrer o dataset de imagens de frutas e segmentar suas estruturas de dados por seu respectivo valor e tipo, criando novos dados agrupados e organizados. Também possa pelo método CVM, onde são agrupados pela sua identificação. Esse é um exemplo de antes e esse é um exemplo de depois. Antes de... Depois, o que está acontecendo? Daí, essas são as referências. Agora o colega vai mostrar o algoritmo. Boa noite, eu me chamo Carlos Alexandre e eu vou mostrar aqui a parte do código então do nosso M3. É, Aqui a gente continuou utilizando a nossa classe que a gente fez na M2, né? Ah, Mas a gente reaproveitou ela então para M3. A gente basicamente, como a gente fez tudo separado em classes e funções, a gente pode só incluir a função para segmentar através do SVM. A do Caminhos ainda está aqui, mas a gente mudou a nossa abordagem, né? Agora a gente está fazendo a segmentação pelo SVM. Então aqui eu já mostrei todas essas funções para mostrar a imagem, a leitura do diretório, então é exatamente igual na M2. E eu vou pular para a parte do SVM agora. Então, a gente fez isso aqui de acordo com a dica que o professor deu para gente, né? Para a gente utilizar o SVM, que funcionaria melhor para o nosso problema. Então, o que ele está fazendo aqui na classe do Dataset Handler é basicamente aqui ele faz o setup da classe SVM do OpenCV. A gente não está utilizando o skit, né, a biblioteca do sklearn. A gente está utilizando do OpenCV mesmo. Ele tem um objeto, né, toda a preparação para usar o SVM. Então, aqui ele instancializa uma classe SVM, aí ele seta o tipo, que esse tipo aqui foi passado na literatura que a gente utilizou.
no exemplo, né? Aqui a gente colocou o kernel como linear, né? Fazer uma regressão linear. E aqui o critério máximo de iteração, né? Então, o mínimo de 100 e o máximo de 1n, né? O máximo de 100 e o mínimo de 1n menos 6. Então ele vai passar por todos os image handlers e vai chamar a função applySVM passando essa função, né? Esse objeto criado SVM. Aqui no SVM é o mesmo que a gente utilizou na M2 também. Então foi reutilizado, a gente basicamente só precisou criar a função de aplicar SVM. Então aqui ele gera a matriz de treinamento do SVM, né? Ele pega a imagem, faz o reshaper para -1 e no caso ele transforma num array de uma linha só, a imagem que são várias, né? E cria uma resposta, um array de resposta. Ele pega as informações de teste para treinamento e seta, né, nas posições como um, que é a resposta correta. Então ele aponta onde tem a fruta, né? E depois ele faz o reshape dessa para virar uma matriz, né? Entre aspas, a matriz de resposta. Depois ele treina o SVM, ele faz a predição das imagens daí e ele passa pelas frutas, ele popula as frutas com os dados e depois ele cria os retângulos, né, sobre a imagem. Então aqui mostrando alguns exemplos, ah, como é que ele ficou. Ele vai rodar, vai fazer a predição e vai dar aqui já as respostas, vai printar aqui na tela, que é o arquivinho main que está sendo rodado ali, para basicamente passando o diretório de treinamento, né? Ó, aqui tem a maçã, a outra maçã, aqui tem uma laranja grandona, que ele está fazendo a predição, né, das frutas e mostrando pra gente. Então, ó, ele está escrevendo aqui em cima, mas não está dando para ver nessas que são muito próximos da borda, né? Ó, essas aqui, por exemplo, ó, mas ele aparece assim certinho, daí ele faz a predição aonde que tá a fruta, né? E ele bota o nome também que ele pega do metadado, esse nome ele sabe qual fruta que ele está procurando. Então ele coloca o nome ali, já porque ele consegue ler, né? Eu acho que é isso aí. Utilizando aí as dicas do professor, foi bem mais tranquilo de implementar esse algoritmo aqui. Ele funciona bem certinho para o nosso problema, então ficou bem tranquilinho. Aqui no main, basicamente, ele só faz isso, ele passa o treinamento, faz a segmentação e depois mostra as imagens. É isso aí, professor. Obrigado. Boa noite.